Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Daniel Silveira, eu sou pianista e professor de piano e vou gravar um vídeo a respeito da posição ao piano ou teclado para quem for tecladista. Como que as pessoas devem se posicionar ao piano e tocar as teclas, tocar piano. Este vídeo está feito de uma maneira como se eu estivesse dando uma aula ao vivo. Gravarei direto, sem edições, então desculpem algum eventual erro de português, por exemplo, ok? Este vídeo eu estou gravando a pedido do meu grande amigo Bruno Fernando, mas este vídeo serve para os meus alunos e para todos que tocam piano, espero poder ajudar. Eu sei que terá um destino para muitos pianistas e tecladistas deficientes visuais. No final do vídeo terão algumas figuras, mas nada que complique a compreensão, porque serão figuras como piano digital, estante de teclado, banquinho, esse tipo de coisa que é conhecido de todos. Tá bom? Eu vou tentar ser o mais claro possível aqui. Eu já adianto que talvez vocês estranhem que eu vou falar durante 5 minutos sobre a posição em si e 15 minutos, 20, não sei quanto tempo vai durar, sobre as estantes, banquinhos, tipos de teclado. Porque se você tiver com a estante certa, o banquinho certo, você vai acabar estando na posição certa. Ou ao contrário, se você não tiver com o equipamento certo, por mais que você se esforce, você não vai conseguir tocar piano na posição correta. Então vamos começar a falar como que tem que ser a posição. Eu vou inverter a minha câmera aqui para o meu piano digital. Não reparem a bagunça, mas dá para ilustrar bem como tem que ser, como que se toca piano, em que posição nós precisamos estar. Vou tocar um fragmento de escala qualquer, inclusive é o que eu passo na minha aula para posicionar um aluno iniciante. Ok, vamos lá. Eu listo 5 itens no caderno dos alunos. Primeiro, ombro e braço relaxado. Ombro e braço relaxado. Nada de fazer assim. Relaxa. E o antebraço na altura das teclas, tá? Ou um pouco acima. Eu prefiro um pouquinho acima, um pouquinho. E eu já vi literatura na internet que é desejável que seja um pouco abaixo. Eu prefiro um pouco acima. Para não ter briga, na altura da tecla. Ok? Na altura da tecla. Esse é o segundo item dos 5, tá? Então, primeiro, ombro e braço relaxado e o antebraço um pouco acima das teclas. Para você satisfazer esses dois itens, é muito importante que você tenha a altura adequada do banquinho e das teclas. Um erro muito comum que acontece para quem compra teclado, piano não tem tanto esse problema, para teclado. O pessoal coloca o teclado em cima da mesa de jantar. As teclas ficam altas demais, porque o piano tem uma espessura, o teclado. Ainda que esse aqui é slim, esse aqui é fino. E as cadeiras da cozinha são mais baixas que o banquinho. As pessoas acabam tocando piano assim, penduradas, né? Então o que acontece? Quando a pessoa toca piano assim, o braço dela está muito baixo. Aí você fala, sobe o braço, daí ele enrijece o ombro. Então o único jeito é levantar o bumbum. Então você tem que ter um banquinho com regulagem de altura. Eu queria logo ir para os próximos 3 itens, mas eu vou falar um pouquinho desses dois ainda, tá? Olha, a altura ideal da tecla branca, da altura da tecla branca até o chão, são 73 centímetros. 73 centímetros, ok? Isso, quem compra um piano já vem assim. Pode ter uma variação de fabricante para fabricante. Pode ter 71, pode ter 75. A média é 73, tá? Da altura da tecla branca até o chão. Então vamos lá, quem compra teclado, o que acontece? O padrão de mesa de jantar, mesa de escritório, é 75, o padrão. Só que o piano tem a grossura, igual eu falei. As teclas vão parar em 80 centímetros. É horrível isso, tá?
E o banquinho, olha, vocês repararam que eu tô no banquinho de baterista e de rosca. Essa parte é de rosca, ele regula bem a altura. Porque existe o banquinho de baterista de pinos. Esse banquinho de pinos, ele é mais barato e não fica na altura perfeita. Ou você bota um pino que deixa muito alto, ou outro que deixa muito baixo. Então, eu desejável que seja de rosca. Ah, mas por que não de teclado? O banquinho de teclado tem um problema. A almofada não é tão confortável dele. E ele é um X com uma tábua em cima. Quando você sobe esse X e o X fica bem magrinho, você perde estabilidade e é perigoso. Então eu prefiro o banquinho de baterista. O de pino é o mais barato que existe. O de rosca é intermediário. E o banquinho de baterista mais caro que existe não precisa. É um que tem encosto atrás. Esquece que isso para piano não funciona, tem um encosto atrás. Então um bom banquinho de baterista de rosca é o ideal. Ou banquinho de piano. Aí banquinho de piano sensacional, que você regula a altura. Só que acontece, ele perde a portabilidade. É para você ter ele fixo na sua residência. Aí tudo bem. E detalhe, comprar um banquinho de piano que tenha regulagem de altura. Quando os pianos vêm com um banco fixo, sem regulagem de altura, esses bancos costumam ser muito baixos. Por quê? Porque o piano é um instrumento europeu e a estatura deles é maior que a nossa. O nosso amigo Bruno Fernando é bem alto, não terá esse problema. Que uma brincadeira aí com o nosso grande amigo aí. Mas considere que os alemães, os ingleses, os russos são muito mais altos que os latino-americanos. Então eu me sinto muito mal no banquinho de piano que não tem regulagem de altura, ok? Então resumindo, até botar meu rosto aqui para vocês me verem. Então resumindo, você precisa ter um piano na tua casa, que ele já vai ter 73 centímetros em média de altura da tecla até o chão, ou um teclado. E você vai ter que ter algum tipo de estante, que eu vou conversar logo adiante, que faça com que essa tecla fique a 73 centímetros do chão. Falei 75 antes? Se eu falei, eu me enganei, em 73 centímetros do chão. Pode variar até 75, dependendo da marca do piano. A média é 73. Ok? Logo eu vou falar sobre a estante de piano. E o banquinho deve ser ou um banquinho de baterista com rosca, ou um banquinho de piano que regule a altura. Ok? Agora eu vou voltar para a posição da mão como ela deve ser. Converter a câmera novamente. Olha, uma vez dando essa proporção correta, tá? A gente tem que posicionar nossa mão em forma de concha, como se fosse uma conchinha aqui dentro, assim, né? Como se coubesse uma bolinha de ping-pong dentro da mão, um limãozinho aqui dentro. E os dedos semiflexionados. Ele não pode estar nem assim e nem assim, arredondados. Só o polegar que de fato pega lateralmente na nota. No mais, o dedo pega arredondado na nota. Indo adiante nisso, qual que é o próximo passo daquela item de 5, lembra? Ombros e braços relaxados, altura do banquinho correta, de forma que o teu antebraço fique na altura das teclas. Dois primeiros itens. Terceiro item, dedos semiflexionados, mão em forma de concha. Quarto item, quando eu estou no caderno dos alunos, eu escrevo em letras maiúsculas, articular. Você precisa articular os dedos. Não pode tocar assim. Tem que articular. Eu vou exagerar na articulação, fazer uma articulação bem grande, tá? Com o passar do tempo, essa articulação não precisa ser tão alta. Ela fica mais rente da tecla, mas com mais pressão. Mas, no início, é melhor você articular grandão, articular alto, como se fosse uma aranha, do que não articular. O ideal é que a articulação não seja tão grande, mas é melhor fazer uma articulação grande do que não articular. Não precisa articular o dedo. Vamos ao quinto item. O quinto item é o seguinte: obter movimento legato. Existe o staccato,
E vamos dizer, existem níveis de legato. Você pode deixar bastante ligado o som ou nem tanto. Mas, de modo geral, o movimento é legato no piano. O staccato, que é isso aqui, é uma exceção. O que significa legato? Ligar. O som precisa ser unido ao outro. Você vai tocar uma melodia aqui. O som é todo amarradinho, tudo ligado. O jeito mais fácil de entender o legato é explicar o errado. Se você fizer isso aqui, prendeu muito uma nota na outra, não pode colar, não pode manter duas notas ao mesmo tempo tocada, não pode. O outro extremo é alguém fazer isso. A gente está com um micro silêncio entre a nota, também não pode. A ideia é a seguinte, quando um som termina, o outro começa. Então você precisa articular. É simultâneo esse movimento. Quando um dedo desce, o outro sobe. Então o que acontece? Eu tomo um pouco essa escalinha só de ajuste de mão. Assim que deve ser. Então agora aqueles 5 itens eu vou de trás para frente. O que a gente quer é movimento legato. Não dá para ter movimento legato se não articular. E não dá para articular se tua mão não tiver com os dedos semiflexionados em forma de concha. E não dá para articular se você não estiver na posição correta, que são os outros 2 primeiros itens. Então isso que a gente precisa obter. Daí a necessidade do equipamento correto. Mostrar uma coisa aqui para vocês também. Você pode fazer esse exercício a cada 2 dedos, assim. Para sentir bem o movimento legato. Pode fazer desse tipo, tá? E uma dica final é o seguinte. Os dedos devem ter a mesma intensidade de todas as notas. Ou seja, o dedo mais fraco não pode sair um som mais fraco, que geralmente é o 4º dedo, você precisa colocar uma força a mais para compensar, e tudo isso a gente vai ajustando ao longo da vida. O que é importante é a gente saber o que tem que buscar, que é isso daqui. Agora eu vou falar sobre todo o arsenal que a gente precisa para isso daí. E por que isso daí tudo que eu estou falando? Para ter um som mais bonito, agora eu posso virar no meu rosto. Tudo isso que eu falei é para ter um som mais bonito, para não se machucar no futuro, adquirir uma tendinite ou algo parecido, tá bom? Lembre-se que técnica não é só velocidade, é tirar uma sonoridade bonita. Para você ter domínio sobre a dinâmica quando for tocar piano, o teclado. Então é muito importante você estar na posição correta. Dito isso, eu vou para a segunda parte do vídeo, que é o nosso arsenal, aqui que a gente vai precisar, tá? Bom, se você tem um banquinho de piano e um piano, já resolveu o problema. Você já está condicionado aí na altura certa, regule a altura do banquinho. O único detalhe a mais que eu dou é o seguinte, que muita gente erra isso, é muito importante. Muita gente chega alunos novos, a gente tocando bem, fazendo esse erro primário, que não pode. É o pedal. O pedal, meu pedal está aqui embaixo, ó. Tem que apoiar o calcanhar no chão. Não pode fazer assim, tá? É feio alguém já tocar piano avançado e pisar assim de cima para baixo, tá bom? Se tiver algum deficiente visual acompanhando o vídeo, eu ressalto que o movimento é o seguinte: apoie o calcanhar no chão. Não pise de cima para baixo assim. Que com isso você não tem domínio sobre o pedal. Se for um piano digital, que o pedal de sustain vai quebrar, que todos quebram mesmo, vai acabar quebrando mais cedo, e vai te dar dor no pé também. Então sempre apoie o calcanhar no chão, ok? Essa é a posição no piano. Então se você tem um piano e tem um banquinho bom de piano, você já está regule a posição, coloque o calcanhar no chão. Problema para as crianças, isso é importante.
eu não dou aula para pequenininhos, mas eu vejo na escola de música, as crianças não alcançam o pé no chão. Para elas alcançarem o pé no chão, criança pequena, eu dou aula mais para quem tem mais de 11 anos. As crianças pequenas não alcançam o pé no chão, ficam lá em cima pendurados. O que o pessoal coloca? Coloca um tablado, um banquinho de madeira para as crianças apoiarem o pé. Ok? Bem lembrado isso daí. Mais uma coisa voltado para quem toca piano. Não coloquem aqueles protetores de piso que colocam embaixo das rodinhas, tá? Muitas pessoas vendem isso daí para proteger o piso e as donas de casa e donos de casa adoram aquilo para proteger o piso, tá? Deixa estragar o piso, que não estrague o seu pé. Se a pessoa for pianista, ela não vai gostar disso daí, entendeu? É muito ruim, tá? Botar isso daí porque ele suspende o piano. Se for um piano que tem 75 centímetros, um pouco mais alto que o padrão, ele irá certamente para 78. Atrapalha, viu? Atrapalha bastante. Alguns protetores de piso que botam embaixo do rodízio, mais modernos, não elevam tanto a altura do piano, mas eu não gosto, tá? Bom, vamos lá falar do teclado agora, que acho que a maioria das pessoas devem estar aguardando a parte do teclado. Bom, vamos lá. Tem alguns suportes para teclado. O banquinho não preciso nem dizer mais, né? O banquinho é o banquinho para bateria. Eu vou botar uma foto aqui, tá? Para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela agora aqui. Deixa eu botar a foto primeiro aqui. Do banquinho de bateria. Eu separei. Olha, eu vou compartilhar minha tela, vocês vão ver aqui. Ó. Um banquinho de bateria desse tipo aqui. O rosca não é esse que eu tenho, tá? É de outro fabricante, mas bem similar a esse. Tá bom? Vamos lá, tirar o compartilhamento da tela. Pronto, tirei o compartilhamento. Então, continuando aqui, para quem toca teclado. Bom, vamos lá. Você vai precisar de uma estante que ela fique, que no resultado final, após colocar no teclado, esse teclado fique com 73 centímetros até a tecla branca. O que importa mais é a proporção entre a altura do banquinho e a altura do teclado. Então, se a tua tecla ficar com 80 centímetros e o banquinho subir, tudo bem. Só que fica esquisito, você fica sentado numa coisa muito alta, que lembra um pouco estar num órgão eletrônico. E dá uma sensação diferente no pedal do piano. E se ela for muito baixa, se botar o teclado num lugar muito baixo e botar o banquinho mais baixo também, não vai ter problema. Só que você ficar com 65 centímetros, a tua perna vai bater no teclado, tá? Então, vamos fazer o que está certo há mais de 200, 300 anos. Vamos fazer com que as teclas fiquem na altura de um piano. Então, pode ser estante em X, pode ser um teclado que você fez a estante, pode ser um teclado em cima de uma mesa, não interessa. Pode ser um teclado igual o Clavinova da Yamaha, eu não sei o nome dos outros fabricantes, tá? Roland, Casio, tudo, que já tem um suporte fixo. Não importa, você precisa estar lá com a altura padrão, que são 73 aproximadamente. Tá? Então, eu vou falar um pouco das estantes aqui. Olha, aproveitar, já vou mostrar a minha, que eu fiz aqui. Vocês já viram, mas eu vou colocar novamente. Olha, essa estante é o que fiz, ela é fixa, né? Eu medi o tamanho do teclado, eu medi a espessura da madeira, eu comprei as madeiras, eu mesmo fiz, com a ajuda do meu amigo Casis aqui, que é maravilhoso na marcenaria. E eu uso o computador, tem uma ergonomia muito boa, tá? Então vou lembrar três conceitos que eu me apoio para estante de teclado. Ergonomia, segurança, isso aqui não cai nem a pau, né? Estabilidade. A estabilidade está relacionada à segurança. É o teclado não balançar. Vocês já viram piano balançar? Piano não balança. Agora uma estante X balança, viu? Você vai lá pro agudo, se ela tiver bamba, o piso tiver regular, ela balança. Não vai cair, mas balança.
Então, essa daqui está perfeita, ela está segura, ela está estável e ela está ergonômica, tá? Então eu fiz pensando em tudo isso daqui. Durante a pandemia eu assisti vários vídeos até eu fazer esse modelo aqui, que só eu vi desse jeito. Claro, deve ter outras parecidas, mas eu gosto muito delas. Agora eu vou falar sobre os outros tipos. Outros tipos de estantes. Vamos lá, compartilhar a tela. Pessoal, estante em X, a mais velha de todos. Eu adoro estante em X. Eu adoro, entendeu? Alguns, você bota lá na altura que você quer. Ela tem uma estabilidade razoável, boa, muito boa até. Não igual essa que eu tenho aqui em casa, tá? Ela é fácil de transportar. Ela é muito bonita, né? Algumas dicas. Essas estantes em X, tem estantes que são mais fraquinhas e outras mais robustas. Eu tenho uma fraquinha para um teclado de 5 quilos, 4 quilos que eu tenho aqui. Bom, como eu falei da Yamaha, agora eu falo da Roland, o Roland XPS10. Eu boto ele nas costas e levo aquela estante no metrô. Ela aguenta bem ele. Mas essa estante ela é tão levinha, eu não botaria um piano digital em cima dela. Então eu tenho uma mais robusta, para aguentar um piano digital. Reparem que eu já estou falando em segurança. Então, o que, que acontece aqui com a segurança? Eu já vi teclados caírem distante, tá? Olhem bem o excesso de plásticos, tá? Esse não parece um conector muito bom. A engrenagem ser de plástico ou resina, sei lá do que é feito aquilo ali, eu não vejo tanto problema. As minhas são assim. Mas ela tem um parafuso central que é de aço. Então eu tenho muita confiança. Então às vezes ela ficar só no plástico, sabe? Eu não confio. Perdão, gente, estou fazendo tudo isso ao vivo, tá? Tomar uma água. Então, o que que acontece? Vê se é de metal. A minha, que é mais robusta, ela tem 2 parafusos de metal. 2. E aqui é uma chapa de ferro e o parafuso de aço entra bem no meio deles, entendeu? Eu já vi estante de metal onde tem o parafuso de aço, mas a cabecinha que é de plástico desatarracha. Então, preste muita atenção nessa emenda do X, tá bom? Já vi X duplo para ser mais reforçado no caso de pianos digitais. Então o X é muito bom, mas fiquem atentos à qualidade do produto e à segurança, ok? Eu gosto muito do X. Vou falar um outro tipo de estante agora que tem aqui, que é a Stay, que é essa daqui. Olha, a estante Stay. Boa tarde, como posso ajudar? Desculpa, Siri, fica quieta, Siri. Deixa eu desligar aqui no meu celular. Então, a estante Stay, que é essa daqui que está no vídeo, é o seguinte, ela ganhou esse nome pelo fabricante que chama Stay, né? Ou seja, o fabricante e o modelo virou uma coisa só, né? Eu reconheço que ela é mais bonita. Para mim ela tinha 2 problemas. Um foi corrigido. Agora, é uma boa estante, é um bom produto, tá? Eu estou num grupo de 80 pianistas profissionais no WhatsApp, que a gente troca trabalho, e a Stay é a predileta deles. Quando essa fábrica começou, ela tinha um problema que é o seguinte, essa base que tem 3 coisas embaixo, ela não era tão suspensa, ela era rente, e não tinha espaço para eu colocar o pedal de sustain. Então aquilo era bom para tecladista. E eu reconheço que eu sou muito mais pianista do que tecladista. Então eu não gostava da Stay por causa disso. No entanto, eu possuo uma estante Stay já igual essa daí, tá? Onde ela já está um pouco mais suspensa. E eu tenho um espaço aqui para colocar o pedal e posicionar meu pé, tá? Da Stay. Inclusive, ela foi melhorando. Olha essa que bonita, colorida. A minha não é colorida, mas ela é de alumínio. Ela é muito leve, ela é desmontável e ela cabe num saquinho que você bota aqui. Então, ela é mais fácil de transportar do que uma em X, mais bonita. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro a em X. E eu acredito que essa coisa aqui me dá uma sensação de menos estabilidade. Eu acho que o X suporta melhor o teclado. Embora não seja uma estabilidade perfeita ainda, tá?
Essa daqui eu sinto um pouquinho, eu sinto um pouquinho mais instável. Eu não me sinto tocando num piano, eu me sinto vulnerável, tá? Agora, claro que ela é segura, nunca vi nenhum teclado despencar, né? Então, tá aí, dica sobre a Stay. A parte onde coloca o pé embaixo já foi resolvido, mas eu acho a X mais estável. Mas ela é mais portátil, mais bonita, tá bom? Fica a dica para vocês. Separei outras figuras aqui. Se alguém comprar um piano digital desse estilo, no caso é o Clavinova da Yamaha, mas todos os concorrentes também têm, a Casio, a Roland, Korg. Esse piano, você não precisa se preocupar com o estante, ele já vem de fábrica em um móvel. Pode ter certeza que a tecla terá 73 centímetros de altura, tá bom? Aí fiquem tranquilos quanto a isso daí. Mas aí esse é um piano digital não portátil. Agora eu vou mostrar a coisa que mais ocorre por aí, que é o piano digital portátil. Esse aqui é o P125. O que acontece? Ele é vendido sem esse acessório que é essa estante. Essa estante que vem aqui, coloca o teu piano na altura certa também, tá? E esse P, essa série P é de portátil. Na Roland, que é muito bom também, é o FP10, FP30, FP60, que são maravilhosos, tá? São portáteis. Quando você compra, ele vem sem essa estante. E você ou coloca na estante que você quiser. A estante em X. Tem agora também uma que chama estante em Z, que é a Roland que fabrica. É bem interessante, podem se informar a respeito. Pode colocar em cima de uma Stay, não tem problema. Ou podem construir algo com segurança igual a construir, tá bom? Mas sempre coloquem na balança portabilidade, segurança, ergonomia e estabilidade. Estabilidade, segurança, estabilidade, segurança, ergonomia e portabilidade, tá bom? E para quem tem um P125 ou similar de outro fabricante e tem o teclado em casa, pode adquirir essa estante para ele. Ó, não fica igualzinho o Clavinova, igualzinho não fica, mas fica bem bonitinho em casa. Não fica um X em casa, não fica. A X é feia, né, gente? Tá? Agora, para levar nos lugares, ó, tem uns 10 parafusos aqui para montar, dá trabalho. Outra coisa, essa estante do piano portátil, que vai um mini Clavinova, tá? Ela é cara, tá? Esse conjunto é quase que metade do preço do piano digital, ela é cara, tá? O pessoal acaba pegando esse piano e botando na estante em X. Pessoal, é isso. Quem for colocar quem for ter um teclado de 5 oitavas, não precisa ter uma estante tão robusta, né? Uma X é suficiente, ou uma Stay, mas posicione corretamente. Tem um resumo de todo esse vídeo. Resumo aqui para o Bruno Fernando, meus alunos e todo mundo que está assistindo esse vídeo. Resumo. Dê um jeito final que as teclas brancas do seu piano ficam a 73 centímetros aproximadamente do chão. Tenha um banquinho, ou de teclado, ou de piano de verdade, de piano, ou um banquinho de baterista de rosca, ou mande construir um banco especial para você, mas de forma que você fique sentado com o teu braço relaxado e o antebraço na altura das teclas, ok? No pedal, sempre o calcanhar no chão. Caso das crianças, coloque um banquinho ou um tabladinho para as crianças conseguirem alcançar o pedal com o calcanhar nesse tablado e o braço na altura da tecla. Porque senão as crianças não alcançam. As crianças, para elas alcançarem o pé no chão, elas vão ficar com a mão muito baixa. Daí vocês vão deixar ou o pé numa boa posição ou a mão numa boa posição das crianças. Então coloque um tabladinho lá embaixo, tá bom? Quem já tem um piano não precisa se preocupar com mais nada. Quem tem um teclado, dê um jeito de vocês ficarem na altura correta. Reparem que eu falei muito mais de equipamentos, de teclados, de estantes de teclados de banquinho, do que da própria posição, porque é necessário, e você vai perder tempo nos 10 primeiros dias, daí o resto da vida você resolveu o teu problema. Isso é muito importante, deveria ser sempre a primeira aula das pessoas, tá bom? Lembrei aqui um último detalhe aqui,
obviamente, para as pessoas sem problema de visão. Para ler partitura, o suporte de partituras do piano, tente imitar o piano. Então, bote uma partitura, quem tem um piano digital bom, já vê o suporte na altura certa, na distância certa, tá? Para ler partitura. Não leia em partitura em celular, leia em tablet grande, ou tela de computador, ou pasta de plástico em papel, livros, tá? A distância correta. Piano de cauda, a partitura fica mais distante, coloque um pouquinho mais para frente. Para leitura, o piano vertical é o melhor. Quem está no teclado, simule buscando esse distanciamento. Para quem tem mais de 40 anos, óculos de presbiopia para distância. Eu fui muito mal atendido no convênio, a pessoa não fez para ler partitura, ela fez para distância do braço, que é para ler o livro. Daí uma aluna minha chamada Andréia falou, não, eu pedi para fazer o meu óculos desse jeito, paguei e o cara fez. Entendeu? Então também distância da partitura também adequada. Na dúvida, pense como é que é o piano. Já passou por Mozart, Chopin, Beethoven, Herbie Hancock e nunca teve problema. Então, gente, quem está no teclado, se inspire na ergonomia de um piano. E tenham sempre portabilidade, segurança é muito importante, tá bom? Estabilidade, que o teclado não balance. E é isso, pessoal. E aí, sendo assim, vocês estão prontos para um grande futuro aí, uma grande jornada na vida pianística. Tá bom? Obrigado, desculpem se eu fui repetitivo, eu gravei tudo isso aqui ao vivo, em tempo corrido aqui, como se fosse um aluno aqui do meu lado, e com muito carinho. Abraço a todos e muito obrigado pela atenção.